Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Antes de mais nada, um aviso: amanhã o nosso canal completa 3 meses no ar. E para marcarmos a data do nosso primeiro trimestre juntos, vou trazer para vocês uma atração especial, um pouco de entretenimento para distrair e ilustrar os nossos espíritos. Então, fugiremos um pouco ao noticiário tão tedioso, sem, porém, deixar de refletir, de debater ideias, inclusive sobre a nossa realidade atual. Aguardem e confiram, me deem essa honra. Mas vamos ao tema de hoje. O tema de hoje consiste na entrevista concedida pelo senhor Sérgio Moro à revista Veja. Confesso que a entrevista conseguiu me desapontar um pouco, porque percebi que Moro revelou muito menos do que poderia ter revelado, disse muito menos do que certamente poderia ter dito. Mas, logo em seguida ao primeiro impacto, me pus a pensar e creio que seja perfeitamente compreensível essa reserva, por assim dizer, de Moro. Por quê? Porque Moro, após a sua fala na data de sua demissão, foi incluído pelo senhor Augusto Aras, o nosso PGR, nosso Procurador-Geral da República, ao lado de Bolsonaro, como investigado nos inquéritos em curso perante o Supremo Tribunal Federal. Já comentamos isso à farta neste canal, e inclusive já apontei uma enorme imprecisão técnica, para dizer o mínimo, incorrida pelo senhor Aras, numa possível imputação a Moro do crime de denunciação caluniosa. Já fiz um vídeo a respeito, não me repetirei, não vou exaurir aqui a paciência de vocês. Assim, entendo que Moro tenha se guardado como bom operador do direito que é, para apresentar as suas alegações, para apresentar os fatos em sua defesa e, sobretudo, as provas, que creio eu devam ser bem robustas, apenas em juízo perante o Supremo Tribunal Federal e não perante um veículo de mídia. De toda forma, a partir da leitura da íntegra da entrevista, eu decidi pensar 3 pontos que acho bem relevantes para serem comentados aqui neste canal. O primeiro consiste na declaração textual de Moro de que, aos poucos, com o curso do tempo, ele percebeu que o combate à corrupção não era nem nunca foi a prioridade do governo Bolsonaro, e confessa ter ficado, inclusive, bastante desapontado com essa observação. Vamos a uma segunda revelação bem importante da entrevista. Segundo Moro, ele teria, palavras do próprio Moro, ele teria implorado ao presidente que vetasse a figura do juiz das garantias no chamado pacote anticrime. E entendemos muito bem a súplica de Moro, já que a inserção dessa figura do juiz das garantias, lembro aqui a vocês, por uma emenda do senhor Marcelo Freixo, do PSOL, a inserção dessa figura, se já estivesse em vigor, por ocasião da Lava Jato, certamente teria implicado na prescrição de vários processos envolvendo figurões políticos muito poderosos, empresários riquíssimos, redundando na boa e velha impunidade de sempre. Esse foi um aspecto bem destacado na entrevista. E o terceiro ponto, agora envolvendo o senhor Aras,
foi também a declaração textual de Moro de que a sua inclusão como investigado nos inquéritos, nas investigações perante o Supremo, a pedido do senhor Aras, foi percebida por ele, Moro, como uma medida intimidatória. Entendo que Moro esteja certo, já expliquei, inclusive, a total impropriedade da alusão de Aras ao crime de denunciação caluniosa, não vou me repetir. Então, essa é uma brevíssima síntese da entrevista de Moro. O que depreendemos daí? Depreendemos que cada vez mais cai por terra um dos principais pilares da plataforma de campanha de Jair Bolsonaro, que era exatamente o suposto combate, a suposta luta contra a corrupção. Onde está a pauta anticorrupção do senhor Bolsonaro? O que vemos na prática é algo inteiramente diferente. É um presidente que não se preocupa, como dito pelo seu ex-ministro, que não se preocupa minimamente em combater corrupção, pelo contrário, que deseja, que anseia blindar o seu clã, em particular os seus filhos, de denúncias de investigações muito sérias em curso. Esse era um dos principais pilares do senhor Bolsonaro, que redundou nesse estelionato eleitoral praticado por ele. Também temos comentado à farta esse tema neste canal. E na economia, o que foi feito da pauta liberal tão prometida, tão atrelada à figura do atual ministro Paulo Guedes, então designado como Posto Ipiranga? Onde estão as privatizações, onde estão as medidas concretas de enxugamento da máquina pública, onde estão medidas para reduzir essa desigualdade abissal entre o que eu tenho chamado de dois Brasis, sendo um Brasil, o Brasil da classe política, da altíssima cúpula do serviço público, e o outro Brasil formado pela sociedade civil, em particular, do mercado privado, que apenas trabalha e paga impostos. O que foi feito para reduzir esse abismo? Absolutamente nada. Nenhum tipo de medida privatista. Pelo contrário, tivemos inclusive a criação de uma estatal, para nossa maior surpresa, a Nave Brasil, concorrendo em suas funções com a Infraero, que não foi privatizada, permaneceu lá estatal, e agora temos uma outra estatal para supostamente desempenhar as mesmas funções. Isso nos gerou completa perplexidade. Mais uma fraude, mais um terrível estelionato eleitoral. Onde está a tão prometida reforma administrativa? Lembram, ao final de 2019, que houve uma grande discussão, inclusive ventilada na mídia, se o ministro Guedes iria ou não iria apresentar a reforma administrativa, muito antes do advento da pandemia, lá pelos meses de outubro, novembro de 2019, recordo isso a vocês, reforma administrativa essa que iria mexer num vespero desse país, que diz respeito à estabilidade no serviço público, às formas de ingresso na carreira pública, a aplicação de normas de compliance, de verificação, de avaliação efetiva do desempenho do servidor, como já ocorre na iniciativa privada. Onde está essa tão prometida reforma? Sequer foi minutada, ninguém chegou a ver essa minuta de reforma, muito menos apresentada ao Poder Legislativo. Então tivemos realmente uma fraude, um estelionato eleitoral em todos os aspectos, ousaria eu dizer. E diante disso, que fazemos nós, trabalhadores, nesse Dia Internacional do Trabalho, inclusive, que
apenas geramos riquezas, trabalhamos duro e pagamos nossos impostos para sustentar toda essa farra fiscal. O que fazemos nós diante desse cenário? Acho que o nosso papel, além de batalhar para garantir a nossa própria sobrevivência, e me refiro à sobrevivência física e à sobrevivência financeira em tempos de pandemia e de gravíssima crise econômica, além dessa nossa batalha privada, acho que podemos e devemos exercer pressão nas redes sociais, nas mídias, exercer pressão junto à imprensa, junto aos nossos representantes, a eventuais deputados, vereadores, enfim, a todas as pessoas às quais nós pudermos recorrer para exercer uma certa pressão como sociedade civil em duas frentes. Primeiro, na busca pela agilização desses inquéritos em curso no Supremo Tribunal Federal, que talvez revelem fatos bastante surpreendentes. Vamos aguardar os próximos capítulos e ouvir o que o ex-juiz e ex-ministro Moro tem a dizer e tem a nos contar. E em uma segunda frente, acho que podemos e devemos, também pelas mídias, pela força das redes sociais, pressionar nossos representantes em busca da apreciação dos diversos pedidos de impeachment que se encontram engavetados pelo senhor Maia, presidente da Câmara dos Deputados. Esse fato também foi objeto de um vídeo, não vou cansar vocês, não me repetirei. E aí, acho que temos que lutar, além de batalhar pela nossa sobrevivência, como já falei, lutar com todas as nossas armas pela manutenção da democracia e do Estado de Direito, enquanto eles ainda existem. Porque se chegar algum dia em que toda a máquina do Estado estiver aparelhada, em que todas as instituições de Estado estiverem aparelhadas e em que o senhor Bolsonaro aí sim se converter de um representante eleito pelo povo em um verdadeiro déspota, aí ficará muito mais difícil defenestrá-lo do poder e impor-lhe qualquer limite no exercício desse mesmo poder. E me encaminhando para a conclusão desse vídeo, não poderia deixar de recordar uma situação vivida e narrada pelo brilhante pensador francês Raymond Aron, que é uma referência constante neste canal, foi um dos grandes ícones do pensamento liberal do século XX. Não posso deixar de lembrar, de aludir a um fato narrado nas memórias, no livro de memórias de Raymond Aron. E aí quero me referir a um evento ocorrido com Aron no ano de 33, quando ele regressava de um período na Alemanha, durante o qual tinha dado aulas em Colônia, tinha realizado seus estudos. Ele retorna da Alemanha em 33, verdadeiramente horrorizado com o início das barbáries nazistas de um Estado totalitário que vinha perdendo os seus limites a cada dia. E ele vai procurar um grande amigo diplomata, se encontra com esse amigo diplomata no Quai d'Orsay, na sede da chancelaria francesa, e ambos se deparam com o então ministro das Relações Exteriores da França na época. E Aron, um jovem e brilhante professor à época, indaga a esse ministro das Relações Exteriores: diante de toda essa barbárie, o que o senhor pretende fazer? E aí vira-se o ministro para Aron e devolve a pergunta e retruca: professor, no meu lugar, o que o senhor faria? E Aron confessou que verdadeiramente emudeceu,
mostrando o quê? Que nem todo o seu saber acadêmico, nem todo aquele seu arcabouço de conhecimentos que já eram enormes, já eram portentosos, nem todo esse conjunto de saber lhe permitia dar uma resposta prática sobre como defenestrar um tirano do poder. E aí a história nos mostra que tivemos, infelizmente, que viver uma grande guerra, aguardar alguns anos e aguardar, sobretudo, o advento de um gênio militar e da estratégia, que foi o senhor Winston Churchill, um grande ícone, um grande representante das democracias liberais, que ousou derrotar, aniquilar o demônio e foi o único capaz de retirar aquele louco, aquele tirano do poder, de um poder que havia sido alcançado, reitere-se, pelas vias legítimas, pelo voto. Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.